experiência. Né? Obrigada. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, agora dá um descanso para os ouvidos aqui. Eu vi uma apresentação em português de novo. Mais um Rodrigo, dessa vez aqui o Rodrigo Carone, ele é diretor de Media Effectiveness aqui para Américas, tá? Ele cuida dos produtos de mensuração. A gente ouviu bastante aí todos os heads de indústria falar sobre Trifecta e as nossas soluções de mensuração. Tá aqui nosso professor aí para falar um pouco melhor sobre isso, e no final eu venho aqui juntar o Carone para fazer um Q&A, tá bom? Obrigado aí pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Eu acho que a gente tem, no geral, 45 minutos, somando as duas partes. Então, a gente pode... Eu tenho poucos slides, a gente pode fazer perguntas na parte que é mais Fireside Chat, mas se alguma coisa fica na cabeça de vocês, podem perguntar agora também. Ou clica para isso. Aqui. Isso. Perfeito. Eu já falo sobre os números. Até antes de começar, falando um pouco mais sobre mim, eu comecei no Google no Brasil, mas eu vim para cá já faz 10 anos, muito tempo. E desde a época do Brasil, mas claro que mais aqui na Bay Area, o meu trabalho ele é exatamente essa ponte entre vendas e produtos. Então, eu trabalho muito com engenheiros, muito com o que a gente chama de gerentes de produto, que é quem realmente cria o design do que a gente leva para o mercado, e principalmente na parte de mensuração, obviamente. E eu sempre falo que mensuração é diferente de todo o resto dos produtos que a gente tem, porque muitos dos produtos que a gente tem são produtos que vocês veem dia e noite, né? São os anúncios que realmente aparecem e que são palpáveis. No caso de mensuração, é todos os dados, toda a inteligência, toda a lógica que é responsável pela entrega do anúncio, mas que muitas vezes é extremamente abstrato, difícil de entender. É claro que para agências, quando a gente fala de planejamento de mídia, de planejamento de valor, planejamento de ROI, mensuração é muito mais do que a base, é quase que a ciência em si. Então, acho que esse é o tom geral da conversa que a gente quer ter hoje, nos próximos 45 minutos, é falar um pouco sobre como o Google tem enxergado mensuração transformando o negócio de anunciantes e, claro, que de agências como uma parte essencial da cadeia de valor do próprio Google. Então, agora, assim, entrando um pouco de número, tem um estudo que a gente fez com a BCG, acho que deve fazer quase um ano, talvez, e a gente aprendeu muita coisa com ele. Tem muitos números que eu trago em apresentações como essa. Aqui eu selecionei, acho que um ou dois só. Esse é um dos meus favoritos, que fala que 70% isso é Estados Unidos, né, dos profissionais marketing, sênior de marketing ou analytics, pensa num CMO, talvez até num especialista em mensuração dentro de um departamento de marketing, tem cada vez mais se afastado de métricas que são específicas de campanha, seja até o número de conversões ou o número de cliques, GRPs, etc. Ainda importam, sem dúvida alguma, mas cada vez mais a gente tem entendido métricas de campanha como o meio e não o fim. E o fim realmente sendo o valor que você está agregando para o negócio do cliente, por isso que a gente tem falado tanto em valor incremental e ROI incremental mais do que retorno pura e simplesmente. Eu vou falar bastante sobre isso. O microfone está funcionando bem, porque para mim parece que ele está meio que in and out. Esse outro slide faz parte do mesmo estudo que a gente fez com a BCG, e aqui a ideia foi, a gente tentou entender, para aqueles departamentos de marketing, para aqueles CMOs que realmente têm nailing it, que realmente têm feito a coisa certa, o que eles fazem diferente? E alguns desses aprendizados que são bem relevantes do ponto de vista de agência. Então, entrando um pouco mais em cada um deles, a gente percebeu que aqueles que check all those 6 boxes, são aqueles que são mais, que têm mais tendência a atingir maior crescimento de receita para o seu negócio, começando com, eu não vou falar sobre todos eles, mas vou levantar aqueles que são mais relevantes para essa conversa. Eu gosto muito do terceiro, que é essa ideia de você ter uma suíte, um kit de mensuração, que é conectado, que não é simplesmente olhando uma ou duas métricas, mas, de novo, olhando simplesmente crescimento de valor para o cliente, e todo o resto é um meio de chegar ali e não o fim em si. Então, você ser um pouco menos obcecado pelo número total de conversões e muito mais focado em, se o objetivo do meu cliente é crescer tantos por cento contra esse target nesse mercado, qual é o plano de mídia, o plano de marketing geral que vai trazer esse resultado. Para a gente poder ter um plano de mídia que traz resultado do cliente, muito além de resultado de campanha de mídia, a única forma de você fazer isso do ponto de vista do Google é utilizando muito IA, muita inteligência artificial, para você poder treinar um modelo que entenda um ponto de GRP ou até uma conversão, quanto, quando, como e quanto que isso se transforma em valor para o cliente, não só em vendas, mas em margem para o cliente. E é por isso que a gente fala tanto em rentabilidade mesmo em mídia. Eu gosto muito também do
Número 6. O 5 e o 6 são meio que a mesma coisa. Eu acho que a gente vai falar sobre isso no Fireside Chat também, que é a ideia de você ter mensuração e KPIs de campanha como um assunto que chega na mesa do CFO e não somente na mesa do CMO. Então, é discutindo mídia como catalisando o seu crescimento e não só mídia como a prática de mídia, pura e simplesmente. Vocês ouviram muito sobre o Trifecta. Aqui nos Estados Unidos, a gente começou a usar esse termo de Modern Measurement, acho que deve fazer talvez um ano. Quando vocês virem artigos do Google, Think with Google, falando de Modern Measurement Trifecta, é tudo a mesma coisa. A gente fala em atribuição, a gente fala em incrementalidade e Marketing Mix Modeling, de forma bem integrada. Esse slide, ele sempre tem um pouco de... Às vezes ele quebra e não funciona. Deixa eu ver aqui, ele foi... Eu sempre um pouco nervoso sobre ele vai funcionar ou não. Eu acho que hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre MMM e incrementalidade, simplesmente porque é onde a gente tem colocado mais e mais investimento em inovação de tecnologia, inclusive pensando muito em modelos open source e ter agências e parceiros como agentes ativos nesse negócio e não só algo que a gente faz para o anunciante. Mas a atribuição faz muito parte também de como a gente trabalha, porque quando você compra uma campanha PMax ou até mesmo Search ou Shopping, na verdade, a entrega daquele anúncio é totalmente powered by attribution. Então, entenda a atribuição para o Google quase como que a máquina que entrega negócio, quase o nosso ad server. Já quando a gente fala em MMMs e incrementalidade, aí o poder, a mágica e a ciência da coisa vivem muito mais na mão da agência e do anunciante, como o processo de otimização mais manual e menos automático. E tem muito valor nisso também, porque, diferente do Google, quando você fala numa agência ou num parceiro, ou claro que no anunciante em si, você está olhando o seu gasto inteiro de mídia e não somente aquela parte do gráfico que vem para o Google. A gente tem focado muito nisso, em como mensurar cross-mídia e não só como mensurar a mídia do Google. Então, entrando um pouco mais em MMMs, deve fazer talvez 2 anos que a gente entrou de uma forma muito mais séria no mercado de MMMs, que foi o lançamento do beta de Meridian, que no começo chamava Lightweight MMMs. Talvez alguns de vocês tenham testado ou tenham tido algum tipo de contato com isso. E no comecinho desse ano, 2025, a gente realmente lançou a plataforma Meridian como open source. Por que eu enfatizo o fato de que ela é um open source? Porque, na verdade, o Google hoje não tem um produto, uma tecnologia que a gente oferece para o anunciante direto chegar, colocar os dados dele e gerar um MMM. A gente, única e exclusivamente, conta com agências, com parceiros, com vendors, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, para serem esses agentes, por diversos motivos. Primeiro, porque para você fazer um modelo de qualidade de MMM, você precisa de dados completos daquele anunciante. Vendas totais, sazonalidade, você precisa entender o negócio. A gente não tem essa disponibilidade, claro. Então, na nossa jornada global de Meridian, a gente entende a nossa missão como, entendendo que o Google é a maior plataforma de ads global, e a gente, de uma certa forma, foi muito disruptivo, talvez 10, 15 anos atrás, no mercado de televisão, mercado de performance, display, inclusive antes de search, a gente enxerga uma responsabilidade nossa em elevar como a ciência de MMMs é feita no mercado. No entanto, a gente tentou por muito tempo, talvez 5, 6 anos, desde que eu mudei para cá em 2015, fazer essa mudança direto com terceiros, como Nielsen, como Kantar, como muitos outros. A gente tem uma parceria muito boa com esses terceiros que são os tradicionais do mercado em MMMs, mas, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que eles têm raízes muito fortes com o mercado tradicional de mídia. Então, existe um innovator's dilemma muito, muito forte para eles. O que a gente percebeu nos últimos 2, 3 anos, no mundo inteiro, e talvez no Brasil com alguns exemplos já também, é que a gente ia entrar em parcerias com agências, com vendors que estão aqui para inovar e para fazer uma diferença no mercado. Esses são os agentes que conseguem fazer um MMM que entregue mais valor e que não só repita a mesma velha fórmula de faz um pouquinho de Globo, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e esse é o seu plano de mídia. Então, esse é meio que o meu pitch para vocês, o meu convite se vocês têm interesse em entrar no mercado de Marketing Mix Modeling, Meridian é uma forma relativamente fácil de você usar o modelo e make it your own. Traga a sua própria mágica, seu próprio secret sauce, para como fazer para inovar o planejamento de mídia do seu mercado. A gente vai entrar em muitos mais detalhes depois. Mudando um pouquinho para a incrementalidade, eu não sei o quanto vocês conhecem tecnicamente sobre incrementality. O que a gente chama de incrementalidade no Google nada mais é do que a ideia de você fazer experimentos que te tragam a diferença marginal de resultado. Então, não sei se algum dos outros speakers falou sobre como a gente pensa os 3 pedaços do Trifecta.
Se você pensar em seu marketing mix model, tem uma analogia de esporte que a gente usa muito no Google, não sei se foi usado aqui hoje, talvez sim, não. Trazendo para futebol, que é o nosso, né? Se você pensa no MMA, ele é o plano que o seu treinador tem para o time antes do jogo começar. Então você sabe exatamente onde você quer cada jogador, o que cada um faz de bom, de errado, aonde estão os riscos, quem está um pouquinho mais machucado, quem não está. Você tem um plano de ação. É óbvio que o jogo começa, passam 15 minutos, alguém se machuca mais, algum leva uma falta, tem um cartão, etc. Essa habilidade de você testar on the fly, novos mecanismos, novas técnicas, novas habilidades, é o que a incrementalidade faz para você. Então, talvez você tenha, sei lá, 2 criativos diferentes. Ou você pense, putz, será que eu estou saturado em social? Será que eu vou colocar um pouco mais de YouTube em cima de TikTok ou de Amazon Ads? Vai me ajudar? Você fazer esse tipo de teste marginal com pequenos budgets para você entender o impacto no seu resultado é o que a incrementalidade faz. O que a gente acredita muito em uma inovação crítica no código do Meridian, para o nosso MMM, é a ideia de você rodar vários incrementality tests, pegar esses resultados e jogar no IA do Meridian para que isso se multiplique e se extrapole para o todo. Então, a gente acredita muito nessa ideia de você ter um plano, que é o seu time no início do jogo, você testa diferentes posições ou diferentes táticas, você aprende com aquilo e isso tem um impacto direto no seu plano total. A gente tem mais ou menos para pescar a ideia. Cientificamente, do ponto de vista de data science, você conseguir fazer teste de incrementalidade que realmente é estatisticamente sólido é muito difícil. E é por isso também que a gente veio numa jornada aí de 2, 3 anos para transformar esse tipo de teste, e a gente acabou de lançar, faz menos de um mês, na verdade, novo produto de Conversion Lift, que é o que traz esse tipo de tecnologia. Eu gosto muito desse também, que veio daquele mesmo estudo, que fala que 80% dos profissionais, ainda de novo Estados Unidos, que têm usado incrementalidade como uma forma de mudar a sua tática de mídia, tem visto muito sucesso, de novo, pensando em receita para o cliente mais do que só resultado da campanha. E para fechar, para a gente começar o papo mais informal, eu não falei muito de atribuição, mas eu vou falar de uma, ou até eu vou falar de uma e meio que entrar numa segunda novidade que a gente tem trazido para o mundo de atribuição, que é a ideia de trazer mais sinais e sinais mais ricos para o nosso modelo que gera a entrega dos anúncios, seja PMax, seja Demand Gen no YouTube, etc. O que vocês veem aqui já é um piloto que está live, vocês podem entrar nele, talvez vocês tenham clientes que já estão testando isso. Aqui a gente chama de Attributed Brand Searches, não sei se existe um nome já traduzido para o mercado brasileiro. E o conceito é basicamente o que o nome diz. Você roda um anúncio no YouTube, seja VRC, VVC, Demand Gen, não importa, e a gente passa a mensurar para aqueles usuários que foram impactados pelo seu anúncio, como que aquele anúncio impacta o comportamento de busca pelo seu produto, pelo seu criativo, pelas keywords que importam para você, depois desse impacto. Você consegue ajustar o período que você quer observar isso, e o mais interessante no momento isso é só uma métrica, ela é uma coluna ali que aparece opcionalmente no relatório do Google Ads, mas o que a gente quer fazer com isso de novo, usar isso como um sinal para treinar nosso modelo de atribuição e também o Meridian, para que você entenda isso, consiga translate isso em valor. Então, se você tem, sei lá, 1.000 buscas que acontecem depois de uma campanha no YouTube, como que isso se traduz 1 mês, 2 meses depois em receita? Qual é a propensidade de conversão daquele usuário que foi impactado pelo seu anúncio? A gente faz isso de full funnel measurement, que é você entender a atividade no meio do funil para ter um resultado mais robusto lá no final da história. A outra novidade que eu falei é algo que a gente não tem em slide ainda, porque ainda é muito, muito conceitual, mas que a gente está testando behind the scenes, que é a ideia da gente usar esse tipo de sinal, que é de comportamento entre exposição e conversão, para conseguir entender qual é o impacto de longo prazo dos seus anúncios. Então, hoje, é claro que você taguear a conversão sempre vai ter uma limitação de tempo, claro, né? O Google e nossos principais competidores são muito bons em entender uma conversão que acontece talvez uma semana, 1 mês, talvez 3 meses depois da exposição ao anúncio, mas quando você fala em impacto de até 1 ano, fica extremamente escasso o volume de dados que você tem para observar isso diretamente. Ainda mais em países como o Brasil, que tem regras, enfim, e regulações de privacidade um pouco mais restritas. Sim. Então, com isso em mente, o que a gente tem feito
a gente tem analisado com o IA quais são os sinais que a gente consegue, de uma forma completamente privacy safe, guardar nos nossos, na nossa nuvem e que a gente acredita, baseado em metadata, que tem uma correlação com conversão. Busca, é claro que é um exemplo, outro é, depois de uma exposição, será que o seu usuário está olhando reviews do seu produto no YouTube, por exemplo, e ativamente procurando vídeos sobre a sua categoria de produto ou marca no YouTube? Então, a gente tem agregado todos esses dados para entender qual é o impacto de longo prazo da sua marca. E aí, de novo, mesma história. Esses resultados, esses sinais entram em atribuição, entram em Media Mix Modeling para te dar uma visão total do valor que você está gerando para o cliente. Então, o resumo seria muita inovação, mas todas elas completamente ancoradas nos 2 pilares de impacto incremental, que você entende testando táticas de mídia, e Marketing Mix Modeling para você realmente entregar um plano de mídia que não somente diz quantas conversões, quantas impressões, qual alcance, mas sim qual é o crescimento de negócio que você está gerando. Não vai ficar aqui? Acho que sim, né? Acho que tem mais. Você tem microfone, não? Estou quase dando um rewind aqui, porque eu cheguei atrasado. Vamos lá, a gente vai ter tempo agora para conversar. Hoje é uma repetida. Bom, Rodrigo, obrigado aí pela apresentação. Eu vou começar, pessoal, fazendo algumas perguntas aqui, mas, por favor, fiquem à vontade para perguntar também. É fazer um bate-papo aqui. Bom, Carone, aqui a gente tem agências de diferentes perfis, né? Então, a gente tem agências aqui que vivem bastante essa dinâmica, e tem outras que talvez ainda seja, uma sopa de letrinhas aqui, o que a gente apresentou. Mas a verdade é que, dado o cenário de hiperfragmentação que a gente vê dos meios hoje no mercado, a gente falou isso muito ao longo do Summit, e a obsolescência tecnológica, né? A gente até tem dúvida assim, em que eu aposto, né? Já que as tecnologias estão morrendo muito rápido. Eu acho que mensuração passa a ser uma fonte da verdade, assim, né? Passa a ser um lugar cada vez mais importante. Como que você, no lugar deles aqui, como que você passaria, se você liderasse uma dessas agências, né? Como que você sairia do universo da relatoria e construiria uma estrutura de mensuração robusta dentro de uma agência? Tá ligado, né? Não. Tá valendo 1 milhão, você sabe. Grava, caixinha. Não, eu adoro a pergunta, porque, na verdade, assim, de novo, né, eu usei vários acronyms, palavras de tecnologia, inovação, não sei o quê. O Google, o que a gente tem o investimento em tecnologia para conseguir olhar dados em massa e ter ideias. Mas a verdade é que, de uma forma bem fascinante, talvez para vocês, essa mudança cultural que você está dizendo, que é você parar de entender mensuração como... Aqui eu falo muito, measurement shouldn't be a nice to have, it should be the backbone of your business. É claro que isso é um pouco exagerado, talvez, mas a mudança que a gente tem passado, a gente vê nossos competidores fazendo isso, e muitos anunciantes no mercado americano puxando a gente para esse lado, é você entender realmente mídia como crescimento de negócio. E mensuração é a única forma, mensuração mais IA é a única forma de você chegar lá. Por que eu estou dizendo todo esse preamble? Porque quando eu penso, até no meu trabalho aqui no Google, parte dele é convencer vendedores de mídia dentro do Google a também abraçar a mensuração como uma forma de você conversar com o seu cliente sobre o negócio. Eu sempre uso um outro exemplo internamente que eu vou adorar o dia que talvez um vendedor for para menos agência, mais anunciante, e perguntar menos, vamos conversar sobre Demand Gen, vamos conversar sobre PMax, e mais sobre o que você procura nesse quarter, qual é o seu principal desafio. E aí isso se torna um jogo de número para você entender como chegar lá. E whether it is Demand Gen, VRC, PMax, isso se torna um detalhe. Agora, é claro que seja para o Google ou para agências, ou para o mercado como um todo, essa é uma mudança extremamente difícil. Porque a gente se acostumou muito a vender, eu trabalhei na Globo antes do Google, a gente se acostumou completamente a vender mídia como o produto que aparece na tela, quase que literalmente. E a tecnologia permite que a venda de mídia seja venda de resultado. Acho que no mundo de performance, lá no começo com remarketing, display, etc., a gente meio que já viu isso, mas muito focado em conversão.
E você falou sobre fragmentação de mídia, que é crítico nessa equação. A verdade é, mídia alcance se tornou uma commodity, né? Todo mundo sabe disso. Tem diferença aqui, ali é social, é busca, é vertical, é horizontal, etc. Mas chegar no consumidor não é difícil, isso é fácil. Agora, você ter a plataforma que tem a atenção certa, o targeting certo, e que realmente te entrega vendas, receita, que não aconteceria se não fosse aquele impacto, esse é realmente a dificuldade. Um exemplo disso a gente tem focado muito em Google Analytics, que eu nem falei aqui, mas é uma plataforma, óbvio, essencial de mensuração nossa, onde a gente tem tentado ir com o Google Analytics, é menos mensurar o Google e mais mensurar todo o resto. Porque aí que está a mágica, é você entender como que os touch points se conectam e o que naquele mix foi realmente incremental para o valor. Tentando colocar um chapéu de agências, eu nunca trabalhei em agência, mas eu tenho conversado muito com cold calls, seja aqui, seja Londres ou Singapura. Eu tenho visto muita vontade em fazer mais em mensuração, seja como um novo revenue stream, talvez, mas principalmente, a pergunta que a gente ouve, que eu ouço muito de agências ao redor do mundo como que eu mudo o meu negócio e eu transformo o meu planejamento de mídia com inteligência artificial? E a resposta disso, ela basicamente é mensuração, porque se você tem dados para colocar no modelo, a gente chama de MMM, mas é o mesmo conceito que IA, é a mesma coisa. Não uma resposta simples que eu te dei, mas essa é a chave. Carol, e olhando para esse trifecta, né, esse modelo que você apresentou, que a gente vem falando muito no Brasil, acho que vocês vão ver cada vez mais a gente falar isso no Brasil, né? O Google começou muito forte nessa agenda a partir desse ano, a partir de 2025, e ele é baseado em 3 grandes pilares, né? Que é a atribuição, a incrementalidade e o MMM. Hoje, para uma agência que ainda não, isso é novo, assim, ela está buscando um novo modelo de negócio, uma nova fonte de receita que é baseada em mensuração. Existe algum desses caminhos aqui que você acha que é um quick win, uma aposta mais simples? Do ponto de vista de agências, eu acho que quando um anunciante, principalmente pequeno, faz essa pergunta, a gente fala, vai com atribuição, porque ela é, em geral, disponível em qualquer plataforma, seja nossa, seja da Meta, etc. Ela é um caminho fácil, só que ela é menos compreensível. Você não tem toda a sua mídia ali, então, dependendo da sofisticação do anunciante, não vai dar certo. Na minha opinião, do ponto de vista de agência, que se subentende, atende clientes minimamente complexos no seu planejamento de mídia, MMM seria o lugar de começar, sem dúvida alguma. É um pouco complicado chamar MMM de simples, porque tudo que envolve modelagem de dados é complexo. No mínimo, você precisa de um cientista de dados no seu time. Porém, plataformas que a gente chama de SaaS, né, Software as a Service, como o Meridian, podem te dar uma boa catalisada no começo. Então, por mais que ainda não seja plug and play, não é uma coisa que você vai implementar de um dia para o outro, eu imagino que seja o melhor primeiro passo. Legal. Bom, pessoal, alguém quer... Pode ir. Fala, Léo. Você falou sobre algumas soluções de incrementalidade que estão sendo incorporadas, né? Então, a Google Brand Search e até algum que não tem nome, talvez long term, né? Mas tudo isso está do ponto de vista de mídia, né? De Google Ads, né? Alguma dessas coisas, como você falou, que existe o interesse de fazer também para o mundo não Google, né? Que expande. Sim. Né? Alguma dessas está no plano para incorporar em geral, em outra solução. Sim, tem dois lados. Um é inteligência que a gente tem sobre outras mídias. Então, search é o exemplo básico, né? No pacote de dados, digamos assim, que você ganha quando você tem acesso ao código do Meridian, a gente inclui de prateleira aquilo que a gente chama de Google Query Volume, que é quase que um Google Trends, só que com mais informação, mais sofisticado, e aquilo te dá um panorama que vai muito além da nossa mídia, claro. Então, se você tem outras mídias rodando, você vai ver o impacto em busca. E aí a ideia disso é que o seu MMM consiga, se você coloca ali o seu plano de mídia dos últimos 3, 4, 6 meses, você consegue ver exatamente a correlação entre mídia que você investiu e volume de buscas que você teve. Isso se aplica além da nossa mídia, claro. Então, esse é um lado, que é você usar a busca como um termômetro do seu trabalho de marketing across, seja promoção, seja lá o que for. E do outro lado, para a Google Analytics, a gente anunciou isso, acho que no GFL,
e agora a gente tem trazido mais, fechando mais e mais deals com outros publishers. A gente tem fechado várias parcerias com walled gardens, como Snapchat, TikTok está quase lá, tem conversas rolando com Meta já, para trazer exposição de anúncio em outras plataformas pro GA4. E, de novo, a ideia disso é a gente ter mais dados para oferecer para agências e para anunciantes de prateleira, para você entender o seu investimento como um todo e o seu caminho para conversão de forma holística. E é muito curioso ver os nossos competidores com interesse em integrar com o GA4, porque eles sabem que 80% da base deles de anunciante está no GA4. O Google Analytics é nosso, mas a gente quase enxerga ele como plataforma terceira de mensuração. Mas aí a solução de incrementalidade ainda não tem nada no roadmap para também facilitar. Tipo, o Converter Lift que a gente tem no Ads agora, fazer isso cross. A palavra-chave é ainda. A gente quer trazer tanto atribuição multi-channel, quanto incrementalidade, quanto Meridian para o GA4. Porque assim, por muito tempo, né, a gente teve um problema grande de execução, isso justamente porque o Google tentou centralizar no GA, e os clientes não queriam colocar dados nenhum lá. E esse movimento trouxe os clientes, principalmente os clientes que são mais complexos do ponto de vista de mídia, a criar MMMs internos. Muitos deles na Europa ou nos Estados Unidos não fazem nenhum sentido para o no Brasil, que é uma coisa completamente diferente. E hoje eu tenho uma dificuldade muito grande, mesmo a gente tendo o Meridian já em beta fazendo algumas coisas, de acessar esses clientes e mudar esse mindset de, cara, a gente já tem um MMM que gosta lá da França e chega aqui para mim para operar a mídia. Como vocês veem a gente mudando esse jogo? Assim? Acho que isso é uma grande dor. É um processo, sem dúvida alguma. Até internamente, quando eu apresento para os meus executivos a adoção e a penetração de Meridian no mundo, a primeira pergunta que eu recebo é, mas quais clientes estão só mensurando e quais estão realmente usando isso para tomada de decisão? E existe um gap muito grande ainda. Tem funcionado para a gente nos Estados Unidos é muito incentivar o uso de modelos paralelos. Então seria, quase que você diminuía a pressão do seu ask e ser menos, você devia parar de olhar aquele seu MMM, seja da Europa, do seu headquarter, e olhar o meu Meridian por um minuto. Talvez só ofereça Meridian como é uma opinião alternativa, é um ponto de vista alternativo. Empacotar isso com uma análise de quais são as diferenças e o que a gente tem visto como para você conseguir realmente convencer o cliente a virar a chave, incrementalidade pode te ajudar, porque tanto MMMs quanto um estudo específico de uma campanha, de um flight de incrementalidade, eles te dão o resultado marginal, o seu retorno incremental. Então, se você consegue que um experimento comprove aquilo que o seu MMM fala, isso traz muita confiança no modelo. A gente vê muitos casos em que um estudo de incrementalidade, seja da Meta, seja nosso, seja um terceiro, porque tem muito, como third party completamente independente, confirmarem o resultado do Meridian e não confirmarem o resultado do MMM um pouco mais tradicional. Vocês têm esses cases para compartilhar com a gente? A gente tem alguns cases que são externos, a gente pode compartilhar assim. Fernando, até colocando mais um ponto, no processo de certificação em Meridian do Google, uma das exigências que o nosso time de Data Science faz é que você saiba operar pelo menos 2 modelos. Você apresente 2 modelos diferentes, inclusive diferente do Meridian. Então, uma boa prática do mercado é você ter mais de um modelo para ser mostrado para o cliente, para a gente ver qual é a fonte da verdade. A gente tem certificação e tem mais modelos lá. Exato. Então, acho que esse é um caminho até natural, assim, o cliente trazer um modelo, você apresentar um outro modelo, e talvez nos experimentos de incrementalidade você ir comprovando que o seu modelo é superior. Exatamente isso que eu estou pensando. Que eu posso usar também o time daqui para fazer testes, porque a Mongo está aqui. Posso usar o time de lá para fazer algum case aqui primeiro. Sim, acho que isso faz todo sentido. Eles são certificados aqui também, né? Eu não sei se são. Eu acho que esse é um bom caminho. A gente ainda tem... O Meridian ainda está relativamente no começo, né? A gente ainda vê as agências com muita dificuldade de rodar. O primeiro modelo demora muito, tipo, até 6 meses, muitas vezes.
Até hoje tive uma conversa com os engenheiros aqui em Mountain View sobre como colocar mais recurso para ajudar vocês a montarem o primeiro modelo, mas depois do primeiro costuma ir mais rápido. E a prática de você usar incrementalidade desde o início faz toda a diferença. Eu tenho uma pergunta. Fala, Tex. Ô, Rodrigo, pelo visto, o PR do Google sobre o Trifecta não foi você que escreveu. A explicação foi muito melhor. Aquele blog, aquele já estava. É o desse ano? Eu também. A gente tá. É o desse ano ou o mais recente? Esse último agora que explica as três bolinhas da cor. Então, primeiro, parabéns. Dúvida. Quando a gente começa a olhar entre os diversos modelos, outra coisa boa que você fez, você trouxe um produto de mídia também, que é uma coisa que a impressão que eu tenho aqui no PLS tentou evitar e acho que aqui facilita o rendimento. Se eu quero medir coisas como, por exemplo, eu quero saber se quero levar causa e consequência. Aí eu vou para um experimento. Causa e consequência. Olha para o experimento e quero entender. O que aumentou a venda de um cliente, por exemplo, do Telecom? Se foi o patrocínio do Casa TV, que é todos, certo? Se foi o aumento do investimento em performance, defeito e tudo mais, ou se foi alguma mudança na taxa de desemprego. Eu estou pegando variáveis externas. Isso vai a gente... Aí, porque assim, se eu olho para o Trifecta, para a Media Mix Modeling, se eu trouxer a variável externa, eu vou ter esse tipo de coisa. Sim. Ou eu vou estar olhando mais para o caso das incrementalidades, tentar... Eu gostei que você usou experimentos em táticas de mídia. Onde você veria a solução desse tipo de pergunta? É uma ótima pergunta, porque os exemplos que eu dei, eles são todos táticas de mídia do Google. Sim. Então, você testa, sei lá, um Pimax versus só shopping, algo assim. O exemplo que você deu, que é você ter uma mídia até offline no mix, aí é mais o que a gente chama de geo-experiments. A gente tem, relacionado à pergunta de GA4, a gente quer desenvolver cross-publisher incrementality no GA4, mas isso está um pouquinho distante e requer dados que a gente não tem hoje na plataforma, mas que estão chegando. Se você a gente tem até um open source, na verdade, para agências, que é de geo-experiments especificamente. E com isso você consegue isolar o que chama de praças, né? O Ibope tinha um termo para isso, que eu esqueci. Você isola geografias no país. O Lift. Isso. A Canta faz isso também no Brasil. A vantagem do nosso open source é que você consegue, você desenha os seus diferentes planos de mídia comparativos. Então, sei lá, eu vou desligar a televisão nesse mercado, vou ligar ali, etc. E a parte que é Google Media daquilo, o open source te ajuda a traduzir aquilo numa campanha diretamente. Então tem essa vantagem. Mas a verdade é, qualquer um consegue fazer um teste de geografia sem tecnologia alguma, porque ele é completamente offline. A melhor recomendação hoje para esse tipo de análise seria um GeoX. Agora, só o MMM vai te dar o conjunto todo. Sim, para tomada de decisão mais no médio e longo prazo, mas Sim. sim, o GeoX eu consigo fazer mais tarde. Você consegue esse data point. Obrigado. Com a simplicidade que o Meridian também ele te permite fazer isso de uma forma mais simples e mais rápida também, né, com os anunciantes. Carol, só um outro ponto aqui, eu tentando representar uma parte dos participantes aqui. A gente, lá no Brasil, essa narrativa que a gente tem de Trifecta, a gente fala muito um quote de um grande pensador de publicidade, que foi o Claude Hopkins, criador do Teste AB, criador do slogan, que ele fala que o único objetivo da publicidade é gerar vendas incrementais. Isso foi falado por ele lá em 1800 e alguma coisa. Só que, tradicionalmente, como a publicidade ela sempre foi muito ligada, antes da performance, era muito ligada a campanhas de awareness, né, de topo de funil, não existia esse colamento, era um pouco descolado, né, essa coisa de qual que é o impacto da minha campanha em resultado de venda, sempre foi muito difícil encontrar. Então, para uma agência que quer provar o valor de uma campanha de awareness, qual que é a solução, qual que é o simple step que ela poderia trabalhar com o cliente para levar ele para esse entendimento? Estou falando assim, segundo Miguel na roda. E se você quer basicamente, só para entender a pergunta, você quer basicamente comprovar o valor do seu mídia topo de funil, não daquilo que vem depois. Né? Um MMM, ele em tese tira isso. Então, se você vai num MMM tradicional como o Nielsen, etc., eles têm várias metodologias de pesquisa offline, que é basicamente top of mind, esse tipo de coisa, para tentar construir essa correlação.
ela é uma correlação um pouco fraca, porque ela não usa tecnologia alguma. O que a gente tem tentado desenvolver, e é aí que entra os sinais de IA, no que a gente chama de full funnel measurement, seja attributed brand searches ou o conceito de long-term conversions, eles trazem isso. A gente tem um produto chamado Brand Lift faz muito tempo, mas, de novo, ele te dá ele mostra o quanto você avançou no pensamento do consumidor, o que é diferente de realmente você ter uma conversão depois de um certo tempo. Então, a resposta oficial, ela é MMMs. Agora, de novo, se você pensa em incrementalidade, a verdade você já consegue até hoje fazer um estudo de incrementalidade que não inclua nenhuma campanha de lower funnel. Você consegue fazer um conversion lift comparando, sei lá, um patrocínio no YouTube com uma campanha VRC, Video Reach Campaigns. Esse tipo de campanha é aquele que vai te dar o maior volume de conversão? Com certeza não. Porém, a indústria de CPG, Consumer Packaged Goods, nos Estados Unidos, a gente tem um parceiro muito forte, que é a Circana, que faz conversion lift para a gente usando dados de loyalty cards de Target, Walmart, etc. E é muito fascinante, porque o que os CPGs têm visto aqui é que campanhas de topo de funil têm uma incrementalidade maior do que lower funnel. É claro que são vendas offline, na maior parte, né? Acontecem nos supermercados, mas é omnichannel, tem online também. E, além disso, por que elas são mais incrementais? Porque a campanha que é muito lower funnel, provavelmente você está impactando aquele usuário tanto no Google, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Então, tem mais repetição. E é por isso que os números de atribuição ficam extremamente inflados, mas se você tenta isolar o impacto incremental, você, na verdade, vê mais no topo do funil. Porque é aquilo que menos gente está fazendo, talvez. Então, assim, quando a gente fala do experimento de incrementalidade, a gente está olhando para o universo de mídia do Google, certo? Olhando para as nossas soluções. Se a gente quiser olhar cross-channel, inevitavelmente a gente tem que ir para o Meridian. Né? No caso, ou você faz o Geo Experiments, que a gente falou. Você poderia fazer, por exemplo, uma campanha até de televisão, topo de funil, patrocínio de esporte, seja o que for, versus nossas campanhas de topo de funil e meio que ver o que acontece. Porém, você perde muito sinal. Primeiro, porque televisão em geral é nacional, então tem esse problema, ainda mais patrocínio. Então, não é tão legal. Eu acho que MMMs vão te dar uma visão de longo prazo mais apurada, mas a incrementalidade, pelo menos na solução do Google, ela te dá essa comprovação de que realmente tem um impacto único quando eu faço... Você consegue até calibrar o seu modelo de MMM, né? Quando você faz um experimento de incrementalidade. A gente, na verdade, a gente considera que o Meridian funciona muito bem para topo de funil hoje, mas o motivo pelo qual a gente tem investido no LTC, que é o Long Term Conversions, é para aprimorar o impacto além de 6 meses. Que hoje ele provavelmente é subestimado, muito provavelmente. Pode compartilhar com a gente algum desses cases de CPG com o Guarda Feliz? Sim, desses não deixa esquecer, mas desses a gente tem bastante. Fazendo a regra dos 7 segundos aqui, para ver se alguém faz pergunta. Bom, pessoal, se não tem mais perguntas, Carone, super obrigado pela participação. Se puder dividir o material aí com todo mundo depois, aí, eu acho que vai ser super válido. A gente tem esse desafio no Brasil. Até coloco aqui do Google também, tá? De mostrar que a importância da mensuração ela vai justamente para além da performance. É uma batalha que a gente também tem como empresa, então estamos juntos, tá? Contem com a gente também para levar isso para os clientes. Valeu, Carone. Obrigado mais uma vez. Thank you. All right, second to last time you're going to see me today or ever, and or paths cross again. I would love to hear it. Let's just do it as a discussion because we're all tired. What did you hear back regarding measurement strategy and how to build a healthier measurement business? Use Meridian as a second opinion first. Say again? Use Meridian as a second opinion in the ML first to prove value and Yeah, Meridian as a second opinion. Anybody else? Measurement should be the backbone to remember that. All right.
GOX, was good to remember that. Yeah. This is upper funnel. Like present upper funnel cases to your customer. All right, anybody else? Okay, we'll take another break, I believe, before